Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. O Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, quer falar ao seu coração, despertar a fé, manifestar a sua graça e conduzir a sua vida. Dedique os próximos minutos para estar com Ele, ouvir sua palavra e adorá-lo. No livro de Provérbios, nós lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Deus nos propõe um caminho de vida. Para trilharmos esse caminho, precisamos confiar em sua direção. Muitas vezes seguimos nosso próprio entendimento. Não buscamos a direção de Deus. Nossa inclinação natural, na verdade, não é sempre alinhada com a direção divina. Silencie diante do Senhor, confesse os seus desvios e entregue os seus caminhos a Ele. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Reconhecemos que o Teu caminho é bom, que o Senhor quer nos guiar em paz até a eternidade. Mas, Senhor, confessamos também que muitas vezes nosso passo é titubeante, nós erramos o caminho, nós nos desviamos, nós não damos atenção à Tua voz. Senhor, tem misericórdia e nos ajuda a trilhar o caminho de forma segura, nos ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz, Senhor, a cada dia. Assim oramos e pedimos por Cristo Jesus. Amém. Deus, em sua graça, nos chama de volta quando saímos do caminho. Em Cristo, Ele vem ser Ele mesmo, nosso caminho, nossa vida. Por seu amor e por sua misericórdia, podemos continuar caminhando. Podemos pedir sua ajuda a cada passo. Como lemos também no Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua palavra e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelos caminhos dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos teus caminhos. Eu e você também precisamos fazer essa oração. Precisamos ser ensinados e guiados por Deus. Em nossos próprios caminhos andamos errantes pela vida, mas o Senhor promete nos guiar. No Salmo 32, ele diz: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Louvado seja Deus, que em Cristo vem ser nosso caminho seguro. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus.
Temos falado nessa série sobre as dores da vida. Sofremos com doenças, com o luto, com as cargas da vida, do dia a dia. Essas dores podem e devem ser todas levadas diante de Deus. Sofremos também de outras formas. Sofremos, por exemplo, com o sentimento de culpa. De certa forma, como um sentimento, a culpa é muito subjetiva. Podemos nos sentir culpados por atitudes que não são de fato culpáveis. E podemos não sentir culpa nenhuma em situações que somos realmente culpados, responsáveis. Hoje queremos falar sobre essa culpa real, essa culpa objetiva. Quando nos damos conta de que algo que fizemos é errado e então nos sentimos culpados. Quando quebramos nossas promessas ou não honramos os nossos compromissos, quando nossas atitudes que julgamos boas e corretas geram consequências que não desejávamos, nessas horas nos sentimos culpados pelas consequências. A culpa está ligada a um sentimento de responsabilidade pelos danos causados. Nossas decisões equivocadas, nossos pecados pesam sim em nosso coração. O julgamento de outras pessoas e também a autocondenação podem nos sufocar. Ficamos envergonhados, tristes, aflitos. É normal e até esperado que nos sintamos assim quando fazemos algo realmente errado. Mas a culpa precisa ser tratada. Uma culpa não tratada se torna um fardo, um verdadeiro tormento. Precisamos aprender a lidar com ela de forma saudável. De maneira geral, tentamos fugir da culpa. Tentamos nos esquivar dela, procuramos instintivamente argumentos que amenizem a nossa responsabilidade, tentamos encontrar talvez outros culpados, ou pelo menos co-culpados, que dividam o fardo da culpa conosco, afinal, não foi tudo culpa minha. Mas esse não é o caminho bíblico e saudável para lidar com a nossa culpa. Podemos seguir outro caminho, tentando nos justificar. Encontramos então boas razões que nos desculpem por termos feito tal coisa. Mas a autojustificação também não é o caminho saudável e bíblico. O texto de hoje nos fala sobre a forma como Deus lida com a nossa culpa. No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, encontramos João Batista em crise. Ele que preparou o caminho para Jesus, agora tem dúvidas. Será que Jesus é mesmo o Messias prometido? Essa é a pergunta que ronda aquele ambiente no tempo de Jesus. Jesus, na verdade, não diz diretamente, claramente, que é o Salvador. Ele também não se comporta como o libertador esperado, que, segundo o pensamento da maioria naqueles tempos, deveria confrontar e derrotar os poderes romanos. Jesus tem um plano diferente. Ele comunica a sua divindade, o seu poder, não com violência contra os romanos, mas curando pessoas, libertando corações aflitos. Ele tem poder, e poder inclusive para perdoar pecados. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior.
Jesus disse: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. A cena é conhecida da maioria de nós e ela conclui esse capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A mulher que derramou perfume nos pés de Jesus, uma pecadora. Mateus, Marcos e João também descrevem a cena, uma cena muito parecida, mas tudo indica que os pés de Jesus foram ungidos em duas oportunidades distintas. A cena descrita por Mateus, Marcos e João acontece na última semana da vida de Jesus, enquanto Lucas refere-se a um outro episódio que aconteceu muito antes. As ações da mulher aos pés de Jesus em Lucas são diferentes das relatadas nos demais evangelhos, e a discussão também que se seguiu a partir dali é diferente em Lucas. Omite a questão do custo do perfume. No relato de Lucas, a conversa se concentra no assunto do perdão. A mulher entra na casa de Simão durante o jantar. Para nós, uma atitude estranha, desrespeitosa. No entanto, no tempo de Jesus, no Oriente, não seria incomum uma pessoa não convidada entrar na casa, as casas eram abertas, para dar uma olhada, quem sabe, no que estava acontecendo. Mas chegar à mesa, isso era um tanto reprovável, especialmente para uma mulher, pois os lugares à mesa eram ali reservados para os homens. Soltar o cabelo em público, isso sim, era uma grande vergonha. Talvez nos nossos dias você diria: que problema há nisso? No Antigo Oriente, um homem poderia inclusive usar um episódio desses de uma mulher, se a sua mulher soltasse os cabelos em público, como motivo para solicitar divórcio perante o juiz. Mas essa mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, não está preocupada com essa vergonha. Ela tem muitas outras vergonhas. Ela, naquele momento, está totalmente focada na sua reverência a Jesus. Ela foi perdoada. Ela se sente livre, ela se sente cheia da graça de Deus. O anfitrião fica inquieto. Ele duvida da autoridade e do poder de Jesus. Se Jesus soubesse mesmo quem essa mulher era, ele não aceitaria fazer parte de uma cena tão vergonhosa. Ele não pode ser o Messias. Essa é a constatação de Simão. Mas Jesus, que conhece os pensamentos, mostra que sim, conhece a mulher, conhece muito bem essa mulher e conhece também muito bem a Simão. Simão havia sido um péssimo anfitrião. Não ofereceu água para os pés de Jesus, uma oferta que naqueles dias empoeirados era muitíssimo comum, até necessária. Era inclusive um procedimento esperado quando se sentavam à mesa. Simão não deu água para Jesus lavar os pés e não honrou com um beijo e nem ofereceu óleo para ungir os cabelos do seu convidado. Essas duas últimas características, essas duas últimas atitudes eram comuns no caso de convidados importantes. Então, Jesus usa essa contraposição. Coloca Simão diante da mulher. Coloca no mesmo pensamento, na mesma conversa, a devoção, a entrega, a reverência, o amor
desses dois personagens. Jesus chama o seu anfitrião para uma reflexão. Também a cada um de nós. Jesus o convida para olhar para dentro de si mesmo. O fariseu, Simão, nunca lidou com o que havia lá no fundo do seu coração. Nunca lidou com a sua culpa de fato. Construiu sua espiritualidade sobre regras e ritos e assim se sente justificado. Perdeu a sensibilidade para reconhecer os seus próprios tropeços. Simão está endurecido em sua justiça própria e perdeu a capacidade de perceber, inclusive, a dor e o sofrimento do outro. E perdeu também a possibilidade de reconhecer e de receber o generoso amor de Deus ali diante dele, na pessoa de Jesus. Simão, afinal de contas, não se entende como um pecador. A mulher, por outro lado, sabe que é pecadora. Ela é claramente culpada. E Jesus não tenta amenizar ou esconder a culpa dessa mulher. Ele diz que os pecados delas são muitos, mas ela foi alcançada pela graça de Deus. Não sabemos se ela havia encontrado Jesus anteriormente, se haviam conversado em algum momento, ou se talvez ela apenas ouviu os discursos de Jesus nas suas andanças, nas suas pregações na Galileia. Mas o fato é que ela está transbordando de gratidão. Quando falamos que a salvação é assim graciosa, não significa que nossos pecados não são graves ou que Deus de alguma forma feche os olhos para aquilo que fazemos de errado. Ou que talvez não devemos tentar viver da melhor forma possível se não fossem graves os nossos pecados. Então Jesus não precisaria ter ido à cruz. Se eu não me vejo condenado, então também o perdão divino se torna para mim algo desnecessário ou barato. A gratidão extravagante dessa mulher nos faz perceber que ela realmente sentia o peso dessa culpa. Seus muitos pecados a atormentavam. Mas ela encontrou em Cristo um perdão pleno, reconfortante, libertador, que a encheu com uma alegria e com um amor que ela nunca havia sentido. Devoção, gratidão e amor surgem então, são consequências do perdão recebido. Ela não foi perdoada porque amou, mas segundo as próprias palavras de Jesus, ela muito amou porque muito foi perdoada. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, nós lemos que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Diante de Deus, todos nós temos uma culpa objetiva. Mesmo que não sintamos, isso é um fato. Falhamos com Deus e falhamos muitas vezes. Não passamos sequer um dia sem pisar na bola com o nosso Senhor. Não podemos anestesiar ou justificar. O fato é que eu e você somos pecadores. Tendemos a não pensar no assunto ou amenizar as coisas. É uma conversa que nos deixa tristes, não gostamos desse tipo de conversa. Gostamos de viver alegres, de pensar nas boas coisas. Mas precisamos tratar nosso pecado. Precisamos lidar com a nossa culpa. Por isso, em nossos cultos também temos sempre um momento para confessar pecados, para ouvir a respeito do perdão concedido por Jesus, pois essa é a mensagem mais poderosa do universo. O caminho que Deus oferece para a nossa culpa é o caminho do perdão. Nós precisamos, eu e você, precisamos ser perdoados por Deus. E o Deus que conhecemos por meio de Jesus e da palavra bíblica é um Deus perdoador. Por isso, esse mesmo texto de Romanos continua assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ele nos resgatou
do castigo por nossos pecados. Não importa qual o tamanho do nosso pecado, o perdão de Jesus está estendido àqueles que sentem o peso da culpa. Quando assumimos a responsabilidade por nossas ações, quando paramos de procurar desculpas, justificativas e culpados, podemos experimentar essa transformação que é fruto do perdão de Deus. Quando reconhecemos nossa condição diante dele, então a graça flui, ela nos alcança, ela nos invade, ela nos transforma. Todos somos pecadores? Sim. Como João, podemos ter nossas dúvidas. Como Simão, podemos julgar os outros. Como essa mulher, podemos ter feito coisas vergonhosas. Jesus nos chama a todos para experimentarmos o seu perdão e o seu amor. Jesus disse para essa mulher: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados, eles ficam inquietos. Quem é esse que até perdoa pecados? Pois então, esse é Jesus. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Só Deus tem essa autoridade. E os atos de Jesus atestam sua divindade e sua autoridade. As histórias contadas nos evangelhos querem testificar justamente isso. Ele é aquele que havia de vir. Ele é Deus entre nós. Ele é Jesus, o Salvador, o Messias. Ele tem autoridade sobre a morte. A sua palavra cura. A sua palavra estende perdão pleno e generoso. Nossas culpas foram carregadas por Jesus na cruz. Ele disse naquele dia: está consumada a obra da redenção. Creia nisso. Agarre-se ao perdão de Deus. Você está perdoado se você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz. Entender-se como uma pessoa perdoada significa, obviamente, admitir que fizemos algo reprovável. Entender que fomos perdoados por Jesus por meio do seu sangue derramado na cruz significa aceitar uma nova condição. Deixamos para trás esse peso do pecado e nos entendemos e vivemos como pessoas plenamente aceitas por Deus. Não existe mais nenhuma condenação. Estamos livres para viver com Jesus e para seguir os seus passos. A certeza que temos está em Jesus, na sua autoridade, na sua palavra, no seu ato redentivo, não em nós mesmos, não em nossa decisão ou na nossa capacidade de colocar a vida em ordem. Podemos confiar plenamente no perdão concedido por Jesus. A fé nas palavras de Jesus, a fé no amor de Jesus salvou aquela mulher e nos salva também. Essa mensagem do perdão de Deus é para você, é para mim, mas é também para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu cônjuge, para o seu pai, para o seu filho, é para todas as pessoas. Quando Jesus, ressuscitado, encontra os seus discípulos, ele os envia em missão. Eles que cada um da sua forma havia experimentado o peso do pecado, a amargura de ter traído Jesus de alguma forma, eles, regenerados, perdoados, são enviados para o mundo com as seguintes palavras: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. A igreja tem a responsabilidade de anunciar o perdão de Deus ao mundo. Recebeu essa autoridade, recebeu autoridade para perdoar pecados em nome de Jesus. É parte do nosso papel, da nossa missão nesse mundo. Anunciamos a graça de Deus. A experiência profunda com o perdão recebido de Deus nos torna também perdoadores. Deus nos capacite a anunciar esse perdão maravilhoso com clareza, com amor. São muitas as pessoas que vivem com o peso de alguma culpa e não encontram um caminho de alívio. Elas anseiam pelo perdão, por esse perdão pleno, transformador, que só Jesus pode dar. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e os nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que precisamos
do teu sangue sobre nós, precisamos do teu perdão. Assim como aquela mulher, assim como Simão, nós precisamos, Senhor, ser sempre novamente lembrados de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Senhor, nós também precisamos ser lembrados que esse mesmo perdão que recebemos tão generosamente, somos desafiados, convidados a repartir com outros. Nos ajuda a fazermos isso, Senhor, a começar pelas nossas casas, pelo nosso lar, mas também, Senhor, ao nosso redor, na nossa cidade, para que a Tua graça possa alcançar o coração de muitas pessoas. Assim oramos, assim pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Alguns avisos. No próximo domingo, dia 2 de março, nós não teremos cultos presenciais. Teremos sim a transmissão aqui pelo YouTube, mas os cultos presenciais no templo não acontecerão. Nós estaremos, aqueles que quiserem podem participar então do Encontrão de Famílias. Se você precisa de alguma informação, use o link, fale conosco pelo WhatsApp, faça a sua inscrição e participe do Encontrão em Alfredo Wagner. No dia 7 de março, teremos culto do Dia Mundial de Oração, no Templo da Luterana Floripa, às 14h30 do dia 7 de março. Participe desse momento de culto, de oração por todo o mundo. No dia 9 de março, nós retornamos com nossos cultos 9 horas, 11 horas e 19 horas. Então, retornamos ao nosso ritmo normal, a partir do dia 9 de março, culto às 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã e às 19 horas à noite, na noite de domingo. Todos são convidados a também estar vivenciando a experiência aqui presencialmente nos nossos cultos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você possa realmente viver como perdoado, como perdoada por Deus e possa também estender essa alegria do perdão para aqueles que estão à sua volta. Deus o abençoe e até a próxima.